Indústria farmacêutica, laboratórios, centros de pesquisa e universidades. O Rio de Janeiro já pode ser considerado um celeiro do sistema farmacêutico de inovação. O Rio em Foco está no ar. No final do semestre passado, a Bionovis anunciou a construção da primeira fábrica de medicamentos biológicos e biosimilares. É sobre as oportunidades que esse mercado abre que eu converso hoje com os pesquisadores do IPEA, Eduardo Fiuza e Graziela Zucolotto. Graziela, o que são medicamentos biológicos e biosimilares? Medicamentos biológicos, eles são, na verdade, a fronteira dos medicamentos para os próximos anos, próximas décadas. Eles têm uma importância muito grande, acho que no Brasil e em todo o mundo, porque eles representam grande parte dos gastos do Ministério da Saúde com medicamentos hoje em dia. Um exemplo são os anticorpos monoclonais, que são um dos medicamentos mais caros adquiridos pelo Ministério. Eles têm um impacto hoje em dia muito grande na balança de pagamentos brasileiro, nas importações desses medicamentos. Então, apoiar essa indústria, fortalecer essa indústria no Brasil, ela é bastante relevante. Eu acho que o Rio tem um papel importante nesse cenário. E qual a importância, Eduardo, da gente focar nisso para os próximos anos? As compras governamentais, de fato, podem garantir o mercado para esses investimentos em inovação? Sim, o Ministério da Saúde entende que sim. Nós estamos fazendo um levantamento para eles sobre as principais compras governamentais que são isentas e inexigíveis de licitação. Muitas delas são medicamentos biológicos. Como a Graziela disse, nós temos ainda muito pouca capacidade de atender a isso, e o Ministério da Saúde está realizando parcerias de desenvolvimento produtivo com firmas para transferência da tecnologia, em geral, né, não só os biológicos. No caso das compras governamentais em geral, existem grandes barreiras, seja patentárias, seja realmente de viabilidade econômica para essa transferência para o Brasil. E o uso do poder de compra é fundamental, desde que você consiga fazer contratos de longo prazo, que isso é um problema da nossa legislação atual, principalmente as regras, né, de compras que não priorizam a qualidade. Por isso mesmo o governo tem usado um artifício, né, passou-se uma nova lei para dar ao Ministério da Saúde a possibilidade de comprar fazer esse tipo de contrato sem licitação. Ele garante a compra durante um certo período de tempo para a firma criada através dessa parceria de desenvolvimento produtivo, que é uma PPP, uma parceria público-privada, né? Isso por conta da nossa legislação que só compra por menor preço. Inclusive os laboratórios públicos reclamam muito disso. A gente está agora discutindo a reforma da Lei 8666 no Senado, e acho que isso é uma grande oportunidade de colocar, porque esse dispositivo do Ministério da Saúde poderia ser aperfeiçoado e se usar algum tipo de licitação mais direcionada ou usando critérios de qualidade para os fornecedores. Dentro desses medicamentos biológicos, a gente está falando de medicamentos que são super complexos, que precisam de muitas pesquisas. Eles são medicamentos extremamente complexos, por isso que eles são tão caros. Em geral, eles são medicamentos patenteados, por isso que também a gente importa por um preço bem mais elevado. Só que agora o Brasil está tentando entrar na indústria de biosimilares, como esse exemplo que você colocou da Bionovis, que é quando as patentes já expiraram desses medicamentos ou desses produtos biológicos, o Brasil teria mais facilidade para começar a produzi-los aqui. Porque você conseguiria produzir com uma inovação um pouco mais incremental, você não precisaria estar na fronteira para conseguir produzir esse medicamento aqui. E isso já causaria uma economia enorme para o Ministério da Saúde, né? Poderia causar. Agora, recentemente o IPEA lançou um livro, Propriedade Intelectual e Aspectos Regulatórios em Biotecnologia. A gente estava falando da Lei 8666, só que existem várias outras leis que impactam no desenvolvimento desse mercado. Quais as conclusões que esse livro chegou? Eu acho que esse livro veio, coincidentemente, num momento muito bom, porque existem 3 projetos de lei sendo discutidos, ao menos 3 projetos de lei sendo discutidos hoje no Congresso, relacionados a esse tema. Quero mencionar o projeto do deputado Newton Lima, que foi bastante discutido alguns dias atrás, que tem impactos na indústria farmacêutica, porque quer, por exemplo, proibir o patenteamento de segundo uso. E em relação a biológicos, a gente tem 2 projetos específicos. Um do deputado Fonteles, sobre organismos geneticamente modificados, e o outro do deputado Mendes Tame, que trata exatamente do tema que o livro aborda, sobre o patenteamento de seres vivos.
Então, acho que o livro vem para tentar contribuir um pouco nessa discussão que é bastante complexa. E ele compara legislações de vários países. Exatamente, ele compara a legislação brasileira com de outros países selecionados, Estados Unidos, Europa, Japão, China e Índia. Que a gente conseguiu ver que, de fato, a legislação brasileira ela é considerada mais restritiva que a desses outros países. Ela é muito parecida com a legislação da Índia, mas ela permite patentear menos matérias do que esses outros países. O que eu gosto de enfatizar é que isso é só uma ponta da questão do desenvolvimento biológico. A gente tem vários outros fatores que precisam ser levados em conta, como a questão de mão de obra, parceria com universidades, infraestrutura mesmo de pesquisa e a força das próprias empresas nacionais, o que elas já conseguem fazer aqui no Brasil. Mas cabe aí também uma divulgação maior por parte das indústrias do que é patentear um ser, o que é patentear uma coisa que está viva, né? Essa discussão é bastante complexa. Assim, alguns meses atrás, a gente teve um caso que ficou muito famoso por causa da Angelina Jolie, que fez um teste para verificar se ela tinha potencial de ter câncer de mama. E existe uma empresa que chama Myriad, que tinha a patente do gene humano, cuja mutação pode provocar o câncer. E a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou essa patente. Isso pode causar assim, uma mudança muito grande no cenário internacional com reflexo para o Brasil. No Brasil, esse patenteamento não é permitido, mas isso é uma das coisas que o livro discute, né? O que é permitido aqui, o que não é permitido aqui é permitido lá fora. E o que permitir isso possibilita de fato? Assim? Por que é importante pensar nessa possibilidade de permitir ou não patentear um gene, por exemplo? Eu acho que entra na discussão mais complexa de propriedade intelectual, a discussão que a gente brinca, né, do ovo ou da galinha, ou do efeito Tostines. Por um lado, propriedade intelectual, para muitos ele pode atrair investimento estrangeiro. Se você permite o patenteamento nessas áreas, empresas que já desenvolvem tecnologia que envolve seres vivos, elas poderiam vir para o Brasil desenvolver tecnologia aqui. Por outro, a gente está apoiando essa indústria de biosimilares. Será que aumentar o patenteamento para indústrias que estão querendo justamente investir em áreas nas quais a patente está caindo, será que seria benéfico para elas? Então, ainda é uma contradição e eu acho que estudos econômicos mais detalhados precisam ser elaborados. A gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Eu estou conversando com Eduardo Fiuza e Graziela Zucolotto. No bloco anterior, a gente estava falando da importância de analisar a legislação brasileira frente a outros países. Qual o papel econômico disso? De que forma essa legislação pode contribuir para a gente criar um desenvolvimento econômico nessa área de biofármacos, biotecnologia? Olha, eu acredito que mapear essa legislação foi muito importante. Assim, isso é considerado um estudo inédito nesse grau de detalhamento que a gente fez. Então, ele é o primeiro passo. Assim, se a gente está discutindo mudança de legislação, a gente tem que entender, de fato, no que nossa legislação é diferente. Só que não basta, você não pode mudar uma legislação só porque a nossa é mais restritiva. Você tem que olhar, todos esses países eles têm condicionantes históricos diferentes, grau de financiamento, infraestrutura, tudo isso é muito diferenciado entre eles. Então, eu acredito que a segunda etapa para a gente realmente conseguir responder essa pergunta é a fazer uma análise econômica. Afinal de contas, mudar a legislação de patentes, qual que é o impacto que isso vai ter para as empresas brasileiras? O que elas pensam disso? Segunda coisa, qual é o impacto que isso vai ter para o próprio Ministério da Saúde, para os próprios gastos governamentais? Para a questão da pesquisa, para as universidades, elas precisam desse patenteamento, elas querem que aumente esse escopo de patenteamento ou não? Acho que a gente precisa responder tudo isso antes de fato, se posicionar em relação a uma mudança da legislação. Eu até falo isso porque em 96 o Brasil já alterou sua legislação de propriedade industrial. E na época se discutiu muito que isso traria benefício para a indústria farmacêutica, que a gente atraria investimento, que as empresas estrangeiras fariam P&D aqui. E a longo prazo não foi o que aconteceu. Por várias razões. Aconteceu de forma lenta. A professora Hasenclever, da UFRJ, fez um estudo recentemente falando um pouco disso e tem fatores como, por exemplo, a lentidão do INPI para concessão de patentes e uma série de dificuldades práticas que fazem com que essa expectativa não tenha sido alcançada, né? Exatamente. A questão do INPI, assim, essa questão da demora da concessão da patente é uma coisa muito enfatizada. Mas acho que tem um ponto que vai além disso, que é a capacidade inovativa da nossas firmas. Até que ponto a gente realmente está preparado para ter um sistema
extremamente forte em patentes. Eu levantei alguns dados, por exemplo, que o Brasil, ele representa, os brasileiros, a gente representa em torno de 0,3% das patentes mundiais e 0,3% em patentes biológicas. Então, quer dizer, a gente está, assim, comparado, por exemplo, com 20% no caso da China. Então, a gente tem um caminho muito longo a percorrer, em termos de inovação. E é uma área altamente competitiva, né? O seu estudo focou nas barreiras que são criadas pelas empresas para entrar, por exemplo, genéricos, que no Brasil, por força de lei, eles se tornaram uma realidade e possibilitaram a diminuição de preço dos medicamentos. Como é que está o Brasil nessa competição? Exatamente, a gente está começando a ver aqui no Brasil as mesmas práticas que as empresas inovadoras adotam no exterior, que é usar de vários artifícios jurídicos um emaranhado de patentes em torno da patente principal, aquela patente que deu origem, protege a molécula do medicamento, no caso dos não biológicos, e essas patentes secundárias ou patentes incrementais, elas conseguem erguer uma barreira contra os novos entrantes. E esses entrantes, então, vêm-se numa disputa jurídica para conseguir entrar no mercado. E a União Europeia a Comissão Europeia fez um estudo sobre isso, mostrou que essas práticas eram realmente danosas à concorrência, porque retardavam a entrada dos genéricos no mercado. Muitas vezes esses laboratórios até entram em acordo com os laboratórios inovadores, essa prática ainda é mais comum nos Estados Unidos, e a gente tem alguns indícios de que esteja acontecendo aqui também, né? Arranjos de licenciamentos cruzados, coisas que fazem com que o genérico se abstenha, recebendo algum tipo de benefício do laboratório inovador, eles se abstêm de entrar ou entram e não fazem concorrência. Essa é a nossa hipótese de trabalho. E é bem sério, né? Porque a política de genéricos é uma das principais para o Ministério da Saúde no Brasil, né? Recentemente nós divulgamos no boletim Radar do IPEA nosso estudo sobre os chamados follow-on, que são justamente esses medicamentos que os laboratórios inovadores lançam em seguida, mas na verdade são melhorias só incrementais, né? São novas formulações, novas combinações, polimorfos, enfim, novos sais. E essas inovações, eles fazem o seguinte: você tem um medicamento de referência, e esse medicamento de referência, os genéricos têm que fazer o teste de bioequivalência para poder entrar no mercado. Se você tira esse medicamento de referência do mercado, esses genéricos eles não teriam, em tese, com qual medicamento eles se compararem. No caso, a Anvisa, ela adota uma prática que é também usada em outros lugares, de você eleger um novo medicamento de referência, né? Uhum. Lá na Europa você pode fazer importações paralelas, você pode, enfim, resguardar, né? Mesmo assim, os medicamentos de referência, os médicos, eles são meio que induzidos a prescrever um novo medicamento, o qual é ou protegido ou pelo menos ainda não deu tempo dos genéricos entrarem. Então ele fica sozinho no mercado. Então já algumas práticas quanto a isso. Foi feita uma condenação contra a AstraZeneca por ter feito isso com o Losec, que é o omeprazol. Ela ainda depois prosseguiu, lançou o esomeprazol, que é um outro sal muito parecido, e justamente com uma proteção que demorava um pouco mais de tempo para expirar. Então, esse tipo de prática parece estar sendo comum e a gente mapeou um pouco, saiu no nosso boletim. Já está ocorrendo no Brasil e é extremamente danosa. E aí isso pode permitir também outras ações para impedir, criar barreiras, para impedir que essas barreiras sejam criadas. Do ponto de vista de defesa da concorrência, por exemplo, é muito pouco o que você tem de condenação lá fora. Tem basicamente esse caso da AstraZeneca, que ainda assim entrou em apelação em mais 2 instâncias, né? E uma parte dela foi derrubada. Já no âmbito da legislação de patentes, como a Anvisa tem um papel, né, nessa aprovação de patentes, e o INPI também tem, e mesmo a Câmara de Medicamentos, na hora de aprovar os preços, você pode fazer também estratégias de contra-ataque para que essas migrações, é chamado de evergreening, né? Você tenta prolongar a vida útil, elas sejam mais ou menos neutralizadas. Só complementando, parece às vezes haver uma divergência entre o INPI e a Anvisa sobre o que seria de fato um critério de patenteabilidade. Em quão inovador tem que ser uma inovação, uma invenção, para que ela mereça essa patente. Às vezes o INPI tende a conceder uma patente para esse tipo de prática que a Anvisa tenta não conceder.
Seria o critério da inovatividade. Quão inovador tem que ser um medicamento ou uma inovação para você merecer essa patente? E aí eu brinco que no Brasil não tem, parece que você tem governos, porque em várias áreas você vê órgãos governamentais atuando contra si, sem parece que uma estratégia comum de atuação para o desenvolvimento tanto das patentes quanto do desenvolvimento tecnológico. Há quem defenda que algumas inovações são tão óbvias que nem deveriam ser criadas, ser patenteadas. Só que também a gente deixa de patentear outras importantes, perde isso no... Isso pode ser um tiro no pé se você for restritivo demais e não permitir que essas tais inovações incrementais dos biológicos nacionais sejam protegidas também, não? Então a gente tem que dosar também e também dar esse norte para a indústria para saber o que ela pode patentear, para ela direcionar seus investimentos. A gente está falando do governo, de fato, ter uma estratégia baseada em informações e dados, né, que possam subsidiar... Uma previsibilidade como o INPI vai atuar, né? É uma estratégia mais única também. Quando você vê muito conflitos entre instituições, o sistema fica muito perverso, né? O empresário não sabe, afinal de contas, esse tipo de inovação seria patenteável ou não. A gente vai continuar discutindo isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A gente estava falando aqui sobre a complexidade dessa questão, né, de patentes, como é que a gente chega lá, quais são as guerras que a gente tem que observar ao longo do tempo. A senhora falou que o livro era uma primeira parte de todo um processo que está sendo levantado pelo IPEA, que a gente entraria agora na questão econômica. Quais são os passos subsequentes? Acho que antes da gente pensar em discutir mais profundamente uma mudança da legislação, algumas respostas econômicas, como eu mencionei, precisam ser dadas. A gente não tem bola de cristal para saber, não, vai mudar a lei, vai ser bom ou não para o setor. Mas a gente tem condição de mapear como o setor está atualmente, quais as condições que ele tem de inovação, de desenvolvimento tecnológico na atualidade. Então, como eu mencionei, eu acho que a gente tem que conversar com as empresas, entender o que as empresas acham dessa modificação, se elas se sentem preparadas ou não, se elas acham que uma mudança como essa poderia prejudicá-las. A gente tem que mapear os grupos de pesquisa em biotecnologia para ver até que ponto que eles dependem do patenteamento para se desenvolver, ou se não, se outras questões, como por exemplo financiamento público, é mais importante para eles. O terceiro ponto é analisar, como o Fiuza já falou, a questão dos gastos do Ministério da Saúde. Será que essa mudança na legislação poderia impactar negativamente nos gastos ou não? Porque aí a gente está falando de investimentos também federais da saúde no desenvolvimento desses medicamentos. Você tem um mercado, a gente falou aqui de compras governamentais, vai existir um mercado para esse produto estar sendo produzido, só que tem que se investir dinheiro para produzi-los, né? Exatamente. A aposta maior, eu vejo que é na indústria de biosimilares. A gente não pode chamar de genéricos, porque eles não são genéricos, porque você não consegue fazer um teste de bioequivalência, né? O genérico em si, ele é uma cópia exata do produto original. Em biosimilares isso não existe. Mas, enfim, ele seria um medicamento que não é mais patenteado e essa é a maior aposta da indústria. Então, será que uma mudança da lei prejudicaria ou beneficiaria esse setor no atual estágio de desenvolvimento tecnológico do Brasil? E na questão cultural, né? Porque a gente tem um problema com patentes também cultural, né? Exatamente. A gente não pensa nisso como... O INPI costuma dizer que tem que fazer uma divulgação da cultura de propriedade intelectual, porque o pesquisador está muito mais preocupado em publicar do que em patentear. Inclusive, nas metas de produtividade deles, nem sempre entram as patentes, né? E lá fora isso é muito cobrado, né? Falta muito essa busca da inovação, transformar aquilo que é feito em bancada em realmente alguma coisa que vá para o mercado. E falta essa interação também com a empresa, né? A gente tem discutido muito aqui e a conclusão, que os estudos apontam é que não há essa via de mão dupla aí ainda azeitada entre as empresas e a universidade. Ainda há barreiras de cultura, né? O professor ele está focado em publicar. Isso é o que vai dizer se ele é um bom professor ou se ele não é um bom professor. E aí como é que você faz para fazer um estudo de longo prazo? Por outro lado, também tem a questão da contratação da universidade. Na verdade, as empresas preferem contratar um serviço da universidade, uma pesquisa, do que fazer alguma coisa em parceria. Então, é todo
complexo aí a ser analisado. Eu também queria ressaltar a questão do financiamento, que às vezes a gente tem, por exemplo, a subvenção econômica, que enfoca o setor de biotecnologia, mas é um financiamento às vezes de curto prazo, durava 2 anos no máximo. Então, como é que você vai desenvolver um produto novo, apostar, arriscar, quando os financiamentos, em muitos casos, são tão limitados? Então, isso é uma questão importante. Melhorar a relação universidade-empresa, aí o texto da Júlia e da Lia, eles apontam diversos pontos que precisam ser melhorados. Então, o patente realmente é só uma questão dentro de um universo muito grande de causas e políticas que precisam ser implementadas para aprimorar o setor. De qualquer maneira, pelos protocolos, você precisa de escala para fazer os ensaios clínicos e você não vai conseguir isso só com a sua estrutura nacional, né? Muitas vezes você vai ter que procurar parcerias, pessoas que tenham expertise de ensaios para você realmente validar, porque é um processo muito longo, cada vez mais longo, para você aprovar um medicamento e o tempo restante da patente ainda é muito pequeno. Nós não temos, como lá fora, os certificados complementares de proteção para dar conta desse tempo que você gasta. Então, ainda mais restritivo nesse aspecto também, a nossa legislação de patente. Mas tem saída, né? E a legislação, na verdade, só para a gente já caminhar para o encerramento, a legislação ela tem que estar a favor de uma transformação, né? Tem que caminhar junto e fazer com que aquele mercado se abra, funcione, enfim, a gente possa produzir, a gente vai precisar de mão de obra para isso, né? Mas eu acho que o Rio é um grande centro para isso, né? A gente tem diversas universidades, pesquisadores de ponta, a gente tem a Fiocruz aqui, empresas, como a gente mencionou aqui, vindo para cá. E grupos discutindo, né? Um governo interessado, né, em focar nesse setor. Então, a gente está falando das dificuldades, mas eu acho que também a gente tem um cenário que é positivo pela frente. Está todo mundo bem mobilizado, né? O GECIV é um espaço, a gente já fez programas aqui falando do grupo de Ciências da Vida, da importância que um grupo técnico, andando, assim, vendo o problema, tentando resolver esses pequenos gargalos ao longo do processo, faz uma diferença grande para acelerar, né? Para a gente chegar a algum lugar. E em termos de pesquisas com genéricos, é possível também desfazer, tirar essas barreiras aí, fazer com que a gente não tenha um problema quando o genérico veio como uma solução para o país? A gente está analisando um aspecto específico, né? A gente tem algumas... A própria regulação de preços está um pouco equivocada, né? O tema da litigância predatória, que é essa litigância das empresas inovadoras contra os supostos infratores da patente, ele é um processo complexo. A própria União Europeia reconhece que há uma jurisprudência muito curta sobre isso. É muito difícil você caracterizar que houve má fé por parte da empresa que litigou, porque supostamente a patente é uma patente fraca, em que não seria defensável em corte. E, na verdade, o que ela consegue é prolongar, protelar, né, a entrada do genérico. Na verdade, é difícil punir essas empresas, né? Mesmo lá fora, imagina aqui. Exatamente. Então, de qualquer maneira, o nosso judiciário, o nosso sistema de defesa da concorrência deve ficar atento e monitorar, inclusive, esses acordos. Eu acho que a gente deveria monitorar da mesma maneira como os Estados Unidos e a Europa fazem. Nos Estados Unidos existe uma lei que... para proteger o Medicare, que é o plano de saúde público, o Federal Trade Commission, que seria a agência de defesa da concorrência americana, que cuida da parte de farmacêuticos, eles têm que receber notificação de todos os acordos de licenciamento. No caso do Brasil, a gente ainda está engatinhando em olhar a propriedade intelectual no ponto de vista da defesa da concorrência. Muitos acordos deveriam ser submetidos para exame como ato de concentração e não são. Muitos critérios que são usados para filtrar ou não para ser julgado no CAD, eles também não são aplicados. Então, existem alguns equívocos, a nosso ver, na jurisprudência do CAD, que deveria tomar a si mais essa análise de acordo de propriedade intelectual, porque isto é uma porta de entrada realmente para muitos acordos que realmente dificultam a entrada. Então, deve-se olhar muito para isso e acho que o CAD e o INPI deveriam se articular para receber essas notificações, né, por força de lei e poder monitorar isso para verificar se não há algum dano à concorrência. Você
retirar um potencial entrante no mercado. Como eu falei, mais uma vez, duas instituições que precisam se articular e agir com um objetivo comum, para a gente não ter governos em vez de um governo só. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Graziela. E obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.